amigos torcedores do Operário Ferroviário. Um grande abraço a todos, satisfação estar aí falando sobre a expectativa, né, o campeonato que começa no próximo domingo para o Operário Ferroviário. Estamos, neste momento, acompanhando o treino definitivo, o coletivo Apronto, comandado pelo Gilberto Pereira, que vai definir o time do Operário Ferroviário para o jogo contra o Toledo. Não resta dúvida que a expectativa é muito grande, né? Nós não podemos esperar aí um time com muita técnica, um time parecido com o que nós tínhamos em 2013, né? O time tem as suas limitações, mas é um time que vai brigar muito, vai marcar muito, vai buscar o resultado a todo custo, né, com muita determinação, com muito denodo, com muito amor à camisa, que é realmente o retrato e o que hoje o Gilberto Pereira incutiu na cabeça dos jogadores. Entendo que o Operário Ferroviário precisa vencer os seus jogos em casa para buscar uma classificação que possibilite a ele, e isso seria até o 4º lugar, para decidir o mata-mata, o primeiro mata-mata aqui em Ponta Grossa, o que levaria, entre aspas e teoricamente, né, uma vantagem para levá-lo a uma semifinal de campeonato que já antecipadamente garantiria a vaga na Série D. O Operário não pode ser considerado favorito no jogo de domingo, né? O torcedor será uma peça muito importante no jogo, né? Os jogadores vão precisar desse calor humano, e o Operário Ferroviário, eu espero que faça um bom jogo e conquiste a sua primeira vitória dentro do campeonato. Para mim, os favoritos ao título, né, só para falar em termos gerais no campeonato, num primeiro momento, teoricamente, na prática isso pode mudar, mas para mim Paraná e Londrina são os times que estão melhor armados para a disputa, pelo menos nesse início. Eu acredito que o torcedor que vir ao Germano Creek no próximo domingo não pode vir aqui para ver um grande espetáculo de futebol. Eu acredito que vai ser um jogo truncado. O Toledo deve respeitar bastante o Operário, jogar atrás, fechado, enfim, tentando buscar o empate aqui no Germano Krieger. Nós não conhecemos totalmente o time do Toledo, é um time que teve bastante mudanças no comando técnico, o Paulo Foiani por lá, enfim, jogadores que estavam acostumados a vestir a camisa do Toledo, hoje já não vestem mais, quer dizer, houve uma reformulação total. É por isso que o Toledo hoje é um time bastante desconhecido. Não foi bem nos amistosos que fez antes do início do campeonato, e claro, baseado nisso, nós esperamos que o Operário consiga fazer uma boa partida, uma boa apresentação. O Gilberto é, com certeza, o grande treinador do interior do estado do Paraná, isso não só dito pela crônica esportiva de Ponta Grossa, mas também por outras cidades do estado do Paraná. Baseado nisso, nós acreditamos aí numa vitória, e o torcedor será de fundamental importância domingo. Eu acho que a força maior vai vir da torcida do Operário. A torcida deve comparecer, tem que comparecer, inclusive com a camisa preta e branca, todo mundo uniformizado, dando aquela energia positiva para que o time possa sentir a vontade e fazer os gols que precisa e conquistar os primeiros 3 pontos no campeonato. Já que joga com 2 times concorrentes direto, que é a equipe do Toledo e o Rio Branco na sequência em casa. Então precisa desses 6 pontos para começar bem o campeonato paranaense. Um abraço a todos. Olá, amigos torcedores operarianos, a expectativa para a estreia do Operário Ferroviário no Campeonato Paranaense neste domingo contra o Toledo às 5 horas da tarde é obviamente por uma vitória do Fantasma. Com certeza a partida terá algumas características peculiares, principalmente pelo fato de ser a estreia e por muitos jogadores não serem conhecidos do torcedor operariano. Vários jogadores que vestem a camisa do Operário ainda não tinham passado aqui por Vila Oficinas. Então, diante disso, deve ser um jogo com um pouco de ansiedade no início, até que o Operário possa se soltar. O treinador Gilberto Pereira promete que o time atacará desde o início, mesmo com essa formação que ele vem esboçando com 3 zagueiros. Então a expectativa é por uma vitória do Operário Ferroviário. O Toledo, a princípio pelas peças, não é uma das grandes forças do interior, e por isso mesmo o Operário precisa largar com os 3 pontos. Como foi já destacado pelos amigos da Crônica Esportiva de Ponta Grossa, o torcedor tem papel fundamental na estreia do Operário Ferroviário.
A expectativa é muito grande, não tem dúvida, se toma conta de todos os torcedores de Ponta Grossa. Não precisa nem ser operariano, basta ser pontagrossense, que já está assim, imaginando como é que vai ser esse jogo. E como é que vai ser esse jogo? Normal, igual aos demais, só a expectativa é grande porque é o início de um campeonato. E o início do campeonato as equipes se equivalem, independente de elenco mais forte ou menos forte, ele realmente fica difícil. É o nervosismo da estreia, os times não conhecem ainda o adversário, é um campeonato diferenciado esse ano, tanto que é só 11 partidas, né? Você não tem recuperação nenhuma mais se não conseguir uma classificação entre os 8. Corre o risco, inclusive, de ir para a segunda divisão. O que esperamos nesse final de semana aqui em Ponta Grossa, Operário e Toledo? Esperamos que o torcedor pontagrossense e o não torcedor pontagrossense venha para o estádio. Acho que esse é o grande segredo para o início desse campeonato. Por que vir para o estádio? É uma contrapartida daquilo que a diretoria está fazendo. A diretoria está trabalhando muito fora do campo. Dentro do campo não podemos fazer nenhuma avaliação ainda porque não iniciou o campeonato. Então vamos apostar em quem? Apostar na diretoria, dar tranquilidade. Você vindo ao estádio, você está dando assim o teu aval para que a diretoria tenha mais ânimo, mais força, mais entusiasmo para, se necessário for, melhorar então o elenco, para chegar a bons resultados. Então, o que é fundamental nesse final de semana, sem dúvida alguma, é a presença de você, torcedor, no estádio Germano Krieger. A expectativa é a melhor possível, afinal o trabalho está sendo bem feito, o que era possível fazer, a diretoria fez. A comissão técnica está fazendo um trabalho de campo muito interessante. A gente observa que já houve uma evolução muito grande dos jogos treinos, dos amistosos e da própria preparação em campo. A gente sentiu que há uma evolução. A questão agora é o Gilberto Pereira definir o time que vai jogar, a equipe que ele considera aquela principal, o essencial. O esquema tático também parece que está definido. Então a ansiedade é que nos toma conta agora, mas a esperança é muito grande, a expectativa é muito boa. Acho que existem bons jogadores, existe aí um grupo de jogadores muito empenhados, isso é importante. Há uma disputa muito interessante até nos coletivos, é sinal de que todo mundo está interessado em fazer boa campanha, e é o que nós esperamos para o Operário este ano. Bem, neste domingo nós teremos a estreia do Operário jogando contra o Toledo aqui em Ponta Grossa. E a importância maior desse jogo aqui, claro que além da estreia do Operário, é a presença do torcedor. Esperamos que venha em massa e venha colaborar e torcer pelo Gilberto que é o treinador do Operário, hoje considerado para nós um ídolo, e os jogadores que estão chegando. Principalmente é o caso de alguns jogadores do Batatinha, que tem se destacado bastante, jogador da cidade, além do Abuda, que é um grande jogador, já teve uma passagem muito grande por grandes clubes, e claro, principalmente ter paciência com os jogadores. Normalmente nós temos aquele primeiro tempo terrível, que os times que vêm jogar aqui jogam muito fechado, muita paciência, mas com certeza o Operário tem a expectativa de sair com 3 pontos já na largada do campeonato. Nós estamos numa expectativa. É claro que é um misto de uma expectativa positiva e também um pouco de apreensão, o que é natural numa estreia, já que foi um time que fez poucas movimentações, né? O Operário Ferroviário fez aí as movimentações contra o time do Maringá, o time do Prudentópolis, sub-20 do Paraná e o Brusque. Mas o time que começou essas movimentações já está bem diferente desse, e a gente sente um entrosamento maior. Então, pela fragilidade até mesmo do adversário, que é o Toledo, que foi o último time que iniciou os seus preparativos para esse campeonato, eu acredito aí que nós faremos uma boa partida e teremos uma vitória do Operário neste domingo aqui no Germano Krieger. E também estou numa expectativa maior ainda. Essa expectativa é em relação à presença da torcida. Eu acredito aí que nós superaremos a marca dos 5.000 torcedores, o que seria extremamente positivo para o início desse campeonato para o Operário Ferroviário. Isso aí, rapaziada, todo mundo junto em 2014, treino fantasma cada vez mais forte, junto com o Operário, e vamos junto conquistar esse título em 2014. Valeu! Gente, é o seguinte, nós vamos vir torcer domingo, quero convidar todos vocês, nós da Fúria, para a gente vir se divertir, torcer, trazer a família, encher o Germano Krieger, lotar ele e torcer pelo Operário, na paz, tranquilo, só divertimento e alegria.